Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Chegou o grande dia, quinta-feira de definição no Campeonato Brasileiro e o clima é de decisão. O nosso assunto principal, claro, é esse. Mas antes, vamos falar de seleção brasileira. O Brasil venceu mais uma no torneio She Believes Cup por 2-0 à seleção do Canadá, com gols de Debinha e Júlia Bianchi na última rodada do torneio. A seleção termina e se despede então da She Believes Cup com 2 vitórias e 1 derrota. A outra vitória foi sobre a Argentina na estreia e a derrota diante dos Estados Unidos. Agora sim, bora pro Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o que está em jogo na noite desta quinta-feira. Antes, as partidas, que acontecem todas às 9h30 da noite. Jogos e locais para você: Fluminense e Fortaleza no Maracanã, Vasco e Goiás em São Januário, São Paulo e Flamengo no Morumbi, Bragantino e Grêmio no Nabi Abichedi, Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão, Inter e Corinthians no Beira-Rio, Bahia e Santos na Fonte Nova, Atlético Paranaense e Sport na Arena da Baixada, Ceará e Botafogo no Castelão e Atlético Goianiense e Coritiba no estádio Antônio Ascioli. A principal briga da noite é pelo título: Flamengo ou Internacional. Um deles vai ser o campeão brasileiro de 2020. O rubro-negro, no entanto, depende apenas de suas próprias forças. Líder com 71 pontos, 2 a mais que o Inter, o time carioca fica com o título em caso de vitória sobre o São Paulo. Do outro lado, o Inter, além de obrigatoriamente ter de vencer o Corinthians, tem de contar também com empate ou derrota do Flamengo para o São Paulo. Em caso de empate no Morumbi, o Inter, vencendo no Beira-Rio, ganha o título pelo saldo de gols. Vale vaga também na fase de grupos da Libertadores, e essa briga é entre tricolores: São Paulo e Fluminense. Pro São Paulo, só a vitória interessa, para não depender do resultado do Maracanã. Caso no Morumbi o jogo termine empatado e o Fluminense vença no Maraca, o tricolor carioca é quem fica em quarto e vai direto para a fase de grupos da Libertadores. Lembrando também que quem ficar em quinto lugar ainda poderá ir direto para a fase de grupos, mas aí vai precisar torcer pelo Palmeiras nas finais da Copa do Brasil. E o fantasma da Série B, hein? Os 4 rebaixados estão praticamente definidos. Botafogo, Coritiba e Goiás já estão matematicamente na Série B. Mas o Vasco ainda pode se salvar, caso aconteça um milagre. O time de Vanderlei Luxemburgo tem 38 pontos e está a 3 do Fortaleza, primeiro fora da zona de rebaixamento. O problema é o saldo de gols. A diferença é de 12. O Vasco precisa ou vencer o Goiás por 12-0, ou então torcer aí por uma goleada do Flu no Maraca e golear também o Goiás. Aí eles dividem as forças, cada um ganha de 6, por exemplo, e o Vasco consegue se livrar. Situação, infelizmente, delicadíssima para o gigante da colina. Para terminar aqui o que está em jogo nesta noite: Copa Sul-Americana. Atlético Paranaense, Corinthians, Bragantino, Ceará e Atlético Goianiense já estão garantidos na edição de 2021 da competição continental. Mas ainda resta uma vaga que está na briga entre Sport, com 42 pontos, que hoje vai se classificando, e Bahia e Fortaleza, que tem 41 e podem ultrapassar o Leão da Ilha. Tem muito em disputa e essa noite promete demais também. A todo momento a tabela vai mudar, vai se modificar, vai ser frenética essa noite de quinta-feira. A gente falou sobre o Vasco e hoje, depois de definição da diretoria, Luxemburgo se despede do time. Em carta aberta dedicada à torcida do Vasco, Luxemburgo disse que foi decisão da diretoria e que não sai com nenhuma mágoa, porque o Vasco passará a partir de agora por um processo de reconstrução. Vale lembrar que em sua coletiva de apresentação, Luxa anunciou que não receberia dinheiro do Vasco caso não conseguisse salvá-lo da Série B. O clube discutiu valores com o treinador, mas este abriu mão de qualquer quantia. Essa decisão agradou a direção, que considerou a postura muito correta. Luxemburgo, então, por não ter conseguido salvar o Vasco do rebaixamento, abre mão do salário que teria nesse tempo de contrato.
Muito bem, por hoje é só e eu desejo pra você uma ótima noite de jogos do Brasileirão. Vem muita emoção por aí e amanhã, aqui no Papo de Esporte, eu te conto tudo o que aconteceu. Combinado assim? Hoje termina o Brasileirão de 2020, mas a temporada de 2020 continua, pelo menos até o início de março, quando tem Copa do Brasil ainda. Meus amigos, o futebol tá pegando fogo. Forte abraço e até amanhã, Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM, em todas as plataformas.